Dia, Mara. Bom dia, tudo bem, Cássia? Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Passo a minha Uhum. palavra sua, só agradecer mesmo por mais esse sim. Então, olha, gratidão, né, pela oportunidade, né, de estar aqui novamente para nós terminarmos aquilo que nós começamos ontem, né, e que por forças aí maiores do que nós, a gente acabou não conseguindo concluir. Sim, Mas, como você disse, né, nada é por acaso. sim, Então, para a gente não ficar repetitivo para aqueles que já ouviram um pouquinho, eu trouxe, eu vou continuar falando a respeito da educação sistêmica dentro, né, desse olhar das terapias, né? Mas hoje eu vou dar assim vamos dizer assim, eu vou falar a respeito de como tudo isso surgiu, né? ok. De como nós chegamos à educação sistêmica. A educação sistêmica, aliás, antes ainda da educação sistêmica, né? Bert Hellinger foi quem estruturou todo esse olhar da constelação familiar. E o Bert Hellinger, ele é um padre, né? Ele foi um padre alemão, porque ele morreu no final do ano passado. Sim, E ele, na época do apartheid, né? Ele ficou durante uns 20 anos trabalhando como padre numa tribo lá na África, a tribo dos é, Zulus. E essa entendi. tribo, ela tinha assim uma característica que as famílias elas eram poligâmicas, né? Os homens poderiam ter várias mulheres. Sim, E o que assim chamava muita atenção do Bert Hellinger é que mesmo com toda a dinâmica, né? Porque você há de concordar comigo que é uma dinâmica complexa, né? muito, Você muito. ter irmãos de mães diferentes, e ali interessante também que eles tinham o hábito de conviver todos na mesma casa, né? As mulheres conviviam com o marido na mesma casa. Sim, E o Bert, observando tudo aquilo, vendo a harmonia que existia, né, nas famílias, que dificilmente havia separação entre eles, ele começou a observar e observou por 20 anos. Passados esses 20 anos, ele voltou para a Alemanha e foi fazer vários cursos para entender tudo aquilo que ele tinha percebido, né, durante aqueles 20 anos nessa tribo. E o que sim, ele descobriu através dos estudos dele? Que existem três leis, né? E essas leis, assim como a lei da gravidade, ela existe independente de nós tomarmos conhecimento dessas leis ou não, tá? sim. Que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio, tá? O que seria a ordem? Aqui é a lei da ordem, a lei da hierarquia. Quem vem antes tem precedência, tá? Sim. Então, o que significa isso? Eu só existo porque eu tenho um pai e uma mãe, tá? E uma vez que eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho todo aí uma história, né, dos meus antepassados. E eu preciso honrar esses meus antepassados. Honrar não significa concordar. Honrar significa aceitar tudo aquilo que foi como é e, vamos dizer assim, acolher isso no nosso coração sem julgamento e seguir adiante. Tá? Aí vem a Aham, lei do pertencimento. A lei do pertencimento é: eu pertenço, você entendi. pertence, todos nós pertencemos. O que significa isso? Não importa qual é o comportamento que eu tenho dentro da minha família, eu pertenço àquela família. Não importa qual é o comportamento que eu tenho dentro da escola, eu pertenço àquela escola, eu pertenço àquele grupo. Mas, Mara, olha, você fez uma coisa muito grave, você matou uma pessoa. Eu não quero mais que você faça parte da minha família. Isso gera uma exclusão. E detalhe, eu não preciso falar, eu posso só pensar, sentir que, nossa, eu não quero, né? Eu não quero ela mais na minha família porque ela me envergonha. A partir do momento Sim, que eu tenho esse sentimento, eu estou excluindo essa pessoa do meu sistema. E a partir do momento que isso acontece, começa-se também a gerar, né,
os problemas que a gente, né, normalmente vê na escola, a gente vê nas famílias também. Então, por exemplo, um pai bebe, uma mãe bebe, né? E aí esse problema ele é muito grave, essa pessoa começa a dar problema na família. Qual que é a tendência? É a gente não querer que ele participe, não, né? Chega alguém, a gente evita de comentar a respeito daquela pessoa. De preferência, a gente faz de conta que ela nem exista. Sim. Ou quando exista, aponta o dedo, né, Mara? Muitas vezes Exatamente. E rejeita, né? aí, isso. E aí, o que normalmente acontece, Cássia? Um filho vai reproduzir esse comportamento, vai beber também, um neto, um sobrinho. Toda vez que eu excluo alguém do meu sistema, um representante, né, nas gerações futuras, vai representar este excluído, até que ele seja trazido de volta para o sistema. O que significa ser trazido de volta para o sistema? Mas, Mara, o meu pai morreu, de tanto que ele bebeu, ele morreu. Então, olha, meu pai, ele é um assassino, eu não quero conviver com ele do meu lado. Tudo bem, você não precisa conviver, mas você precisa servir assim, olha, não, realmente, ele é meu pai. Ele é meu Sim, pai, e eu aprendo com tudo aquilo que ele fez. E vou fazer um pouquinho diferente do que aquilo, com né? certeza. Então, eu não estou excluindo, eu estou aceitando a vida como ela é, estou dando um passo adiante, tá? Então, essa é a lei do pertencimento. E Entendi. ela funciona a gente tendo conhecimento dela ou não, tá? É igual à lei da gravidade. E depois nós temos a lei do equilíbrio. O que é a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio, ela funciona entre os iguais. Iguais como? A minha relação com os meus pais nunca terá equilíbrio. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe, eles sempre vão ser maior do que eu. Por Entendi. quê? Eles me deram a vida, tá? Então, eu nunca vou conseguir manter esse equilíbrio. O que, de repente, a gente até consegue chegar um pouquinho mais próximo do nosso pai e da nossa mãe é quando a gente tem filhos, né? Quando a gente passa a vida adiante. Então, vamos dizer assim, a gente chega, mas não é que fica igual. A gente fica um pouquinho mais perto. Por quê? O nosso pai e a nossa mãe, eles sempre serão os grandes, tá? Sim. Então, essa lei de equilíbrio, ela vai funcionar entre eu e os meus irmãos, eu e os meus amigos, eu e meus colegas de trabalho, tá? Eu e o meu marido, por quê? Em um relacionamento, tá? Não importa se é entre homem e mulher, se é um relacionamento entre duas mulheres, entre dois homens, não importa. A partir do momento que forma-se ali um casal, né, um relacionamento onde a gente vai seguir junto, nós estamos no mesmo nível, no nível de igualdade. É E a como formação, funciona? é como se fosse uma planta, desculpa interromper, como se fosse tipo a semente, aí a raiz, o caule, e assim vai crescendo até flores. Isso. Então, vamos pensar assim, ó, os nossos avós, bisavós, tataravós, pentavós, né, e aí vai, né, são as raízes. Sim, Os nossos pais são o tronco. sim, Eu e os meus irmãos somos os galhos, sim. tá? Então, fazendo essa analogia com uma planta, é assim que funciona. Aí, quando eu tenho meus filhos, né? Meus pais passam a ser raiz também. Eu, meu marido, né, o pai dos meus filhos, passamos a ser o tronco e os nossos filhos passam a ser os galhos, E olha que tá? Muito interessante. interessante, né? Então, Inclusive, pode essa falar, cara. sua analogia foi dita em uma live que nós tivemos com a Sâmia Maluf, que ela aborda um pouco a importância da aromaterapia, e ela cita muito, inclusive no livro dela também, ela cita essa analogia da formação através da planta, que ela dá o exemplo. Nós, Entendi. como se fosse a planta. Que interessante, Sim, né? muito legal, né? Então, quando a gente está aqui nesse relacionamento entre iguais, então vamos pensar assim que é uma relação que fica mais evidente. Então, vamos pensar aqui entre eu e meu marido, tá? Então, a gente está aqui numa relação, eu faço uma coisa legal para ele, aí gera nele
o sentimento de fazer alguma coisa legal para mim. Então, ele vem e faz um pouquinho melhor para mim. A gente ficou em equilíbrio. Aí, eu venho e faço uma outra coisa que ele gosta. Ele vem e faz uma outra coisa. E aí, o nosso relacionamento vai crescendo, tá? E quando a gente fala uma coisa, então, assim, ó, ele vem, ele pode me dar, né? Vamos pensar aí. Ele me dá atenção, ele me dá carinho, ele consegue me ouvir. Eu vou lá e faço uma comidinha que ele gosta, cuido dele. Aí ele vem de novo, ele me acolhe numa situação que de repente está ruim para mim. Aí eu vou lá e fico com ele, dou atenção. Entendeu? É nesse. Porque quando a gente fala de dar alguma coisa, dá a impressão que eu tenho que dar alguma coisa Alguém toca. material. Não, estamos Uhum. falando de sentimento, tá? Mas o inverso também é possível, Cássia. Porque assim, a gente vê muitos relacionamentos que a gente fala assim, gente, não é possível que com tudo Sim, isso que acontece, esse casal fica junto. Como que sim, pode? Lei do verdade. equilíbrio. Lei do É. equilíbrio. Por quê? Eu venho, meu marido me trai. E Aí eu vou acontece lá, muito isso, né? muito, eu vou lá, eu estouro o cartão de crédito dele. Sim. Meu marido me trai de novo. Eu vou lá, compro horrores no nome dele, tá? Uhum. Suja o nome dele. Ele me trai de novo. Eu vou lá e estouro o cartão de crédito dele de novo. Ele me Ah, trai novamente. Eu vou lá, sim. eu apronto uma outra coisa com ele. A nossa relação vai estar sempre em equilíbrio, tá? Só Sempre em que equilíbrio. aí é uma carga, né, Mara, negativa esse equilíbrio, né? Sim, sim, que é o que normalmente vê. Você fala assim, o casal está sempre em pé de guerra, mas eles estão sempre juntos, tá? Então, quando acontece alguma situação negativa, né, dentro dessa relação entre o dar e o receber, né, continuando aí na relação com o casal. Meu marido, ele fez uma coisa que eu não gostei, fiquei muito chateada, né? É, se ao invés de eu ir lá e fazer alguma coisa ruim para ele também, eu vou e faço uma coisa não boa, mas um pouco menos ruim. Aí ele vem, ele apronta outra, eu vou lá e faço outra um pouquinho menos ruim. É, Até que pode chegar um momento e a gente voltar a ter esse equilíbrio na relação, sim. tá? Porque eu sempre tenho que fazer, quando a relação, essa troca, ela está no negativo, alguém da relação tem que ir trazendo para o equilíbrio, se quiser que essa relação permaneça, Com tá? certeza. Porque senão é fadável realmente a essa relação continuar, mas nesse clima de disputa, de brigas. Sim. Quando, quando a gente acontece também, mesma situação, meu marido foi lá, ele me traiu, mas como eu amo muito meu marido e eu não quero perder o meu casamento. Aí eu vou lá e falo para ele, ai meu bem, né? Ah, tudo bem, eu te amo tanto, deixa pra lá, né? Eu vou te perdoar Sim, dessa vez, tá bom? sim, sim. Toda vez que eu uso esse sentimento do perdão para com alguém, eu coloco essa pessoa numa posição de menos-valia. Menos-valia por quê? Porque eu me coloco como grande, eu me coloco como boa, eu me coloco Sim, como superior àquela pessoa. Tá? E normalmente, você também pode perceber isso, quando na relação existe essa questão do perdão, né, da pessoa aceitar o outro exatamente como é, sem exigir nada assim, que a pessoa tenha um comportamento diferente, normalmente também termina em divórcio. Normalmente verdade. essa relação ela não permanece, tá? Não, Pode falar. porque é como se fosse uma construção mal feita, né? Aquele alicerce para você quer sair tanto de um aluguel que você quer que a sua construção esteja pronta e aí não dá certo, né, Mara? E assim, dentro dessa ideia do perdão, o que acontece? Eu fico grande. Eu fico melhor Entendi. do que você, eu te perdoei. Você me Sim, fez uma traição, mas eu perdoei você. Então eu fico aqui, eu fico grande, eu fico superior. E sim, eu, né, e você fica aqui embaixo, aquele sentimento de menos-valia, de que você fez uma coisa que não deu muito certo, e fica aquela coisa ruim, né? verdade. E fica difícil você equilibrar, você chegar perto de mim. Porque eu fiquei muito É, longe, eu fiquei muito distante, isso tá? é verdade. Então, a gente tem que ter muita é,
como diz minha mãe, né, a gente tem que ter muito jogo de cintura nessas relações. Porque dependendo do sentimento que a gente tem para com aquela situação, é o tipo de retorno que a gente vai ter, né? Então, num relacionamento entre iguais, precisa-se do equilíbrio. Porque se não houver equilíbrio, a relação ela se desfaz, tá? Aí vamos pensar então, como a gente está falando a respeito de educação sistêmica também, vamos levar lá para a educação sistêmica. É uma coisa que eu esqueci de falar. Essas 3 leis, a Marianne Frank, ela estudou junto com Bert Hellinger as constelações familiares. E ela, com um grupo de professores, de pedagogos, levou esse conhecimento para dentro das escolas, para ver como ia funcionar tudo isso. E a Marianne Frank, ela escreveu um livro falando a respeito das experiências dela. Esse livro chama-se Você é um de nós. Se eu não estiver enganado com o nome correto, mas Você é um de nós. Falar desse livro, mas é eu não, muito bom esse livro, muito bom. Assim, para quem não conhece ainda de educação sistêmica, ele te dá assim uma base muito interessante, tá? Para você começar a pensar sobre. Então, a Marianne Frank trouxe esse estudo para dentro da sala de aula e foi fazendo, né, foi colocando essas leis dentro da escola, num primeiro momento, através da constelação familiar, porque era o que ela conhecia, e ela desenvolveu o que hoje a gente tem como educação sistêmica, tá? Porque é a constelação familiar, as leis da constelação familiar, que é terapêutica. Sim, muito. Né? Porque a constelação familiar é terapêutico, mas ela traz para dentro da escola como prática, como vivência. Tá? Então, aí ela foi colocando essas 3 leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio dentro da escola. Ela foi observando para ver, diante dos problemas que se apresentavam dentro da escola, qual dessas leis estavam sendo infringidas. E aí foi tendo todo esse progresso, todo o que a gente tem hoje da educação sistêmica, que funciona. Quando a gente olha de fora que você não entende, parece que ele funciona assim, ó, num passe de mágica. Sim. Né? Você lembra do filme A Dini é um Gênio? Sim, né? Parece aquelas magiquinhas da Dini é um Gênio, né? Mexia o cabelinho, mexia o cabelinho e acontecia. Mas existe todo um conhecimento teórico por trás dessas intervenções e que dá condições para que isso funcione, tá? Então, pensando agora na questão do equilíbrio dentro da escola. Nós trabalhamos na educação infantil, né, Cássia? Então, né? Lembra quando as crianças brigavam? O que a gente fazia as crianças fazerem, Cássia? Lembra? Vai lá, Joãozinho, pede desculpas pro Pedrinho. Que horror, né? Queria matar a gente, né? Aí ia lá o Joãozinho, desculpa, Pedrinho. Sim. Né? Aí muitas vezes o Pedrinho, eu não quero desculpar. A gente, como você não quer desculpar? O seu amigo está pedindo desculpas para você. Tá bom, então, desculpa. Houve desculpas? Houve realmente um pedido sincero de desculpas? Não foi de coração, não teve. Né? Induzido, né? Por quê? Nós infringimos aí essa lei do equilíbrio. Nós obrigamos a criança a tomar uma atitude que naquele momento ela não estava sentindo. Né? Verdade. Então, qual que é a ideia hoje, com todo esse conhecimento que a gente tem? Né? É permitir que a criança vivencie as escolhas que ela fez. Né? Então, olha, Joãozinho, né? Vem o Joãozinho. Ô, Pro, o Pedrinho não quer falar comigo. Mas por que o Pedrinho não quer falar com você? Não, mas é porque eu bati nele. Ah, você bateu nele. Então, vamos lá conversar com o Pedrinho. Pedrinho, o Joãozinho está falando que quer falar com você, mas que você está muito bravo com ele e você não quer conversar. Não, Pro, não quero conversar com ele agora, eu estou muito bravo. Tá doendo ainda onde ele me bateu. Olha, Joãozinho, tá vendo? O Pedrinho está dizendo que ainda está doendo onde você bateu nele. Ele não consegue te desculpar ainda. Mas eu quero que ele me desculpe. Ele não consegue. Ô, Pedrinho, o que você precisa que o Joãozinho faça para que você consiga desculpar ele? Ah, eu vou ficar sem falar com ele 3 dias. Sim. Ai, mas 3 dias é muito tempo, eu não quero ficar tudo isso. Mas vamos respeitar o tempo do Joãozinho, ele precisa desse tempo para desculpar você.
Normalmente, criança é tudo muito rápido. Provavelmente, antes de terminar o final do dia, o amiguinho já consegue perdoar o outro. Mas olha a Sim, diferença, olha a diferença. Eu fiz com que aquele que bateu tomasse consciência das consequências daquilo que ele fez. Olha, você fez uma coisa, o seu amigo ficou chateado, ele não quer conversar com você, você vai respeitar. E para esse que apanhou, eu fiz com que ele se sentisse respeitado na sua dor. E que ele tivesse o tempo que ele precisava para conseguir desculpar o outro. A relação ela se mantém em equilíbrio. Né? E aí a gente vai vendo que conforme isso vai acontecendo, Cássia, é o que normalmente acontece na escola com os maiores. Eles se sim, pegam na rua, eles se batem na rua. Dentro da escola não pode. Dentro da escola eu sou obrigada a desculpar. mas Né? Mas é fora. aquele assim, desculpa, né? Mas o olhar está dizendo, te cato lá fora. E Tá? Por quanto quê? mais adulto vai ficando, né? Mais velho, Sim, mas pior. essa emoção ela vai ficando ali, vai virando um vulcão, né, dentro da gente, porque a gente vai engolindo uma coisa que está atravessada e que não desce, porque nós infringimos a lei do equilíbrio, Sim. Que é algo tá? que já vem da nossa história, né, Mara? Nós O não aprendemos a perdoar, fazer assim, né? né? Nós aprendemos a fazer assim. E quem é punido são as crianças, querendo ou não. Porque quando a Porque, gente obriga uma pessoa que teve um prejuízo a desculpar o outro, na realidade essa pessoa ela está sendo punida duas vezes. sim, Uma vez porque ela levou prejuízo e outra vez porque ela está sendo obrigada a desculpar uma situação que ela ainda não conseguiu digerir. muito, muito, Então, a muito. sensação ali de desproteção, a sensação ali de desrespeito, ela é muito grande. E aí vai girando todos esses problemas que a gente vê. A gente fala dentro da escola porque é onde os problemas eles mais aparecem, né? Eles ficam assim evidentes, né? Saltam aos olhos. A gente vê isso também na sociedade, Sim, né? e é uma coisa, né, Mara, que na escola a gente tem que cumprir, desenvolver aquele papel. Nós, Hum, ali, como docente, é a nossa missão de docente, hum, direção. Então, a gente não pode estar a par de todo o histórico daquela família, né? E exatamente. muitas vezes a gente acolhe, então vai trabalhar em cima daquele problema que a gente sabe que é muito maior, né? É. Como você está ficando. O certo seria encontrar um direcionamento, como agora a educação sistêmica familiar, né? E da educação sistêmica passar por outro processo de terapia e assim vai, né? Até Porque, todos chegarem num conceito, né? porque assim, o que acontece? A educação sistêmica, ela leva para dentro da escola, para dentro das famílias, esse olhar amoroso, esse olhar cuidadoso, ele me traz de volta para o meu lugar, né? Então, qual é o lugar que eu ocupo dentro desse espaço onde eu estou hoje? Então, hoje, Sim, aqui dentro da minha casa, quem sou eu hoje? Aqui dentro eu sou esposa do Armando, eu sou a mãe da Mariana e da Maria Luísa, e eu sou a nora da Dona Zoraide. Então, eu ocupo três papéis dentro sim. da minha casa, né? Na escola eu sou a coordenadora dentro da escola, tá? Sim. Então, o que acontece? Se eu estou ali enfrentando desafios, estou ali com alunos que estão me trazendo situações difíceis para resolver e eu não estou conseguindo, eu tenho que buscar recursos. Tá? E o Muito. que é que a educação sistêmica, ela nos mostra? Eu só vou poder olhar para você com respeito se eu me respeitar. Muito. Porque se aqui dentro tiver aquele turbilhão de emoções, se aqui dentro eu estiver brigando com meu pai e minha mãe, eu não aceito meu pai e minha mãe como é. Eu não tenho paz com os meus professores que eu já tive um dia. Eu, como aluno, eu sofri muitas situações que não ficaram bem resolvidas. Quando Sim. esse aluno chegar para mim, eu não vou conseguir ajudar esse aluno. Ao contrário, o comportamento dele vai refletir as minhas angústias. Muito. Por isso a importância do autoconhecimento. Por isso essa importância de você buscar recursos para você descobrir, vamos dizer assim, as suas sombras,
perceber quais são as suas dificuldades, tratar essas suas dificuldades, para quando você chegar diante do seu aluno, ou chegar diante da sua equipe de professor, para você chegar diante do seu pai e da sua mãe, e você olhar para todos com respeito, permitindo que eles sejam o que eles quiserem ser. Porque o que Nossa, acontece muitas vezes, cara, como eu não dou conta do que eu sou, quando eu olho para você, eu quero que você seja de acordo com as minhas expectativas. sim, isso é Pronto, deu verdade. problema. Deu problema. Sim, Por quê? sim. Porque aí quando você olhar para mim, você também não está bem resolvida, você vai querer que eu seja de acordo com as suas expectativas. São as comparações que o mundo apresenta, né? Porque você Exatamente. tem que ser como a Mara, porque a Mara é coordenadora, a Mara estudou, a Mara fez isso, a Mara... Então, você tem que estudar e ser igual ou além, né? E Uhum. isso não pode acontecer, Porque eu infelizmente. desconsidero tudo que aquela pessoa viveu antes. O que a Mara viveu não é o que a Cássia viveu. Nós Claro que duas não, podemos ocupar exatamente a mesma função e sermos pessoas completamente diferentes. diferente. Cada um com o Isso seu não quer dizer raciocínio. que é ruim. Isso não quer dizer que é ruim. Ao contrário, olha que delícia. Temos a Mária, temos a Cássia fazendo a mesma função, mas com características completamente diferentes. Sim, Né? Se a sim. gente olhar para isso com amor, com respeito, nós podemos nos complementar. Muito, muito. Né? Podemos nos complementar. Muito. Por isso que é importante essa multidisciplinaridade, porque eu costumo dizer, Mari, em todas as lives, independente da minha profissão, independente da função, nós não somos ilha, nós dependemos um do outro. Nós não Sim. somos a voz da razão. Então, assim, não tem porquê eu chego ao meu limite, não tem porquê eu engavetar aquilo, abandonar e não buscar recurso, né? Eu tenho Uhum. outras opções, outros profissionais que podem estar vindo somando, como hoje Sim. aqui, por que não? Né? Muitas pessoas até devem estar questionando, mas o que a educação sistêmica tem a ver com a massoterapia, com terapias integrativas? Tem tudo a ver, Uhum. porque nós somos família, não deixamos de Sim, não ser, não é verdade? sim, sim. Estou aí, você é a esposa do Armando, filha do Senhor. Ai, desculpa. Lauro da Dona Maria, Então, nora da dona. Então, Zoraide. seus filhos, como eu, assim, né? Sou filha da Maria Leonor, do Joaquim, que hoje não está entre nós, mas não deixa de não Continua ser sendo seu pai, pai. ele continua fazendo toda a diferença aí na sua vida. Sim, Você é quem você é porque você é filha do Joaquim e da Leonor. Porque se é não fosse verdade? Joaquim e Leonor, não seria a Cássia, quem é hoje. E a mesma coisa eu falo, Mara, já que você comentou sobre. Isso vale também no caso de adoção, né? Não deixa de Sim. ser, né? Que a Então, porque família. assim, ó, no caso da adoção, Cássia, o que a gente precisa entender, né? E eu vivo isso na pele todos os dias, porque as minhas filhas, eu estou a serviço, né, do pai e da mãe delas, né? Por que estou a serviço? Porque elas não nasceram do meu óvulo e do espermatozoide do Armando. Eu Sim. precisei que outros pais, que não importa por qual motivo tenha sido, não pudessem cuidar de suas filhas para que eu pudesse ter as minhas. Sim, com certeza. E quando você tem essa consciência de que você não é pai e mãe biológico, que você está a serviço desse pai e dessa mãe, tudo muda. Essa relação ela fica mais tranquila. Por quê? Eu não sou pai, não sou mãe biológica, mas eu estou a serviço da mãe, né, a Débora, que também não está entre nós mais, né? Então, eu estou a serviço dessa mãe, eu estou honrando essa mãe que não pôde cuidar de suas filhas. E quando eu Sim, entendo isso, as minhas filhas, elas conseguem olhar para mim com amor e respeito. Por quê? muito. Olha, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, tenho o meu sistema familiar que não pôde cuidar de mim, mas foram eles que me deram a vida.
Eu estou aqui hoje porque esse pai e essa mãe me deu a vida. Sim. E vocês estão me dando condições para que eu permaneça nessa vida, para que eu aprenda tudo que é necessário para que eu continue. Então, quando eu tenho essa consciência, eu tenho esse olhar de respeito para com a família das minhas filhas, elas vão conseguir olhar para mim também com amor e respeito. Porque normalmente, Cássia, a gente tem assim relatos de famílias que adotam, que quando as crianças chegam na adolescência, elas ficam muito rebeldes, e aí elas começam a questionar, e começam a brigar com pai e mãe, e vira todo aquele tumulto, né? Aí, o que foi que percebeu, né? O que as constelações, através das constelações, o que se descobriu? Que toda vez, a maioria, né? Não vamos dizer 100%, mas a grande maioria dos pais que adotam, eles entendem que, a partir daquele momento que ele adotou a criança, ele nega a família biológica dessa criança, e essa criança passa, né, nos sentimentos dele, essa criança passa a ser filho dele, como se eles tivessem nascido deles. Sim. E a partir do momento que eu nego, lembra a questão do pertencimento? Uhum. A partir do momento que eu nego a família biológica das minhas filhas, as minhas filhas elas vão entrar nesse movimento. Tá? E isso tem que ficar muito claro que isso é uma condição biológica, elas não têm consciência disso, mas elas entram nesse movimento de mostrar para mim que elas pertencem àquele sistema, que a vida delas depende daquele sistema e que elas precisam dele para continuar na vida. Sim. E aí começam-se, então, problemas de disciplina, problemas de aprendizagem, muitas vezes, dependendo da criança e da dinâmica, problemas de saúde. Tá? Então, a lei do pertencimento, ela existe e ela funciona, independente de você acreditar nela ou não. E o que normalmente traz problemas para os casos de adoção é essa questão do pertencimento, porque a família adotante ela entra nessa relação acreditando que ela é a família daquela criança e que tudo que veio antes não tem importância mais. Porque quem vai ser a família dela agora é a família adotante. E aí começam-se os problemas. Mas a família adotante é tão importante quanto. Porque a família biológica deu a vida. E a família adotante está dando condições para que a criança permaneça na vida. Tá? Então, assim, vamos dizer assim, que em questão de importância, a família biológica está um pouquinho acima da família adotante. Porque aquela pessoa só existe porque aquele pai e aquela mãe permitiu que aquela criança viesse a vida. É bom você colocar essas questões, porque as pessoas muitas vezes, como você citou, né, a gente trabalhou muito com educação infantil, né? Fundamental 1. E você sabe que muitas vezes, quando dentro da sala de aula, né, você encontra casos parecidos, principalmente em dias como comemorativos, como o mesmo. Não sei se agora, por causa da pandemia, não teve comemorações, mas muitas vezes, né, por conta de como você está apresentando atos comemorativos para aquela família. E hoje em dia a gente sabe que, independente de tudo, de opções sexuais, pai é pai, mãe é mãe. Então, como está apresentando através da educação sistêmica e abordando para a família essas questões, né? De que isso não tem problema, que o amor ele está em todos os lugares, independente da escolha, né? Independente da opção da adoção ou não, né? Da geração, do histórico de vida. E como que a escola pode estar apresentando isso também, né? Terapeuticamente.
dentro da escola, a gente não pode entrar com essa linha terapêutica, né? O que eu sempre digo, Cássia, é assim, que dentro da escola a gente vai trabalhar com a educação sistêmica, porque é a constelação familiar na prática, né? São as leis sistêmicas em ação, mas eu, enquanto pessoa que trabalho dentro da escola, preciso tomar consciência das minhas dificuldades e me tratar. Tá? Então, assim, eu não posso terapeutizar dentro da escola, mas eu, enquanto Mari, enquanto indivíduo, eu preciso saber quais são as minhas limitações e ir em busca das minhas limitações, né? De sanar essas minhas limitações. Essa questão, né, das datas comemorativas dentro da escola, realmente, a gente está vivendo um tempo onde está tendo muitos questionamentos. O que eu vejo através do olhar sistêmico, Cássia? Que, para a criança, o problema não é o pai não estar morando com ela. O problema Sim. não é o pai ter ido embora quando ela nasceu. O problema não é o pai não ter ajudado, ficado com a mãe quando descobriu que a mãe estava grávida. O problema... Então, a criança, o problema dela não é esse. O problema da criança é como é que isso é sentido dentro daquela família. Então, Sim. a partir do momento que eu olho para aquela criança e penso, seu pai não presta. O seu pai teve um comportamento, ele me traiu. Ele foi. Isso não está sendo dito, mas toda vez que eu olho para minha filha, eu estou pensando isso. O seu pai, ele me abandonou, ele me deixou sozinha. Eu tive que criar você sozinha. Foi muito difícil para mim. Lembra? Nós comentamos sobre isso ontem, então vou repetir aqui. Nós somos 50% pai, 50% mãe, só que tudo isso muito junto, muito misturado. Imagina aí o café com leite. Papai café, mamãe leite. A partir do momento que você mistura, você não consegue mais separar um do outro. Não. Isso somos nós. Então, nós temos nosso pai e nossa mãe dentro de todas as nossas células. Todas as nossas células. A partir do momento que eu nego um dos dois, eu estou negando 50% de mim. Tá? Então, quando eu acredito que o meu pai não presta, alguém diz para mim que meu pai não presta, eu sinto que 50% de mim não presta. Então, o que Sim. vai acontecer? Eu vou ficar com aquele sentimento de menos-valia, né? Que eu não sou boa o suficiente e que eu não consigo, que eu nunca vou alcançar os meus objetivos porque 50% de mim não presta. Sim. Tá? E a criança, ela tem uma necessidade biológica de amar o pai e a mãe. Ela não consegue deixar de amar o pai e a mãe, tá? Ela não consegue. Então, se o meu pai não presta, o que a criança vai fazer? Ela vai acreditar que ela não presta. Ela vai Sim. continuar amando o pai. Ela vai continuar com essa necessidade de se reconhecer no pai. Só que ela vai Sim. começar a acreditar que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não é merecedora de nada na vida. E aí você vai falar assim para mim, mas Mara, tem criança que fala horrores do pai, da boca para fora. Ela só está repetindo aquilo que ela ouve. E Sim. normalmente essa criança que fala mal do pai ou da mãe, porque todo mundo fala, ela é aquela criança que tem problemas. Então tem problema de comportamento, ou porque é muito apática, ou porque bota fogo na escola, ou porque ela traz problemas de aprendizagem, ela não consegue aprender, ela não consegue interagir. Sim. Tá? Por quê? Porque ela está negando uma parte dela. Agora, imagina aquela criança quando a gente diz que os pais dela não prestam. Então. 100% dela não presta. Qual a chance dessa criança ter uma vida, crescer emocionalmente saudável? Tá? Nenhuma. Então, o que foi descoberto? Né? Qual o conhecimento que as constelações, né, levou para dentro da escola a partir do momento que se transformou em educação sistêmica? Eu preciso olhar para essa criança, tá? E falar para ela: quando eu olho para você,
E isso, gente, é assim, não precisa ter palavras. É sentimento. É olhar para essa criança e pensar nessa frase. Quando eu olho para você, eu vejo nos seus olhos o seu pai. E eu amo o seu pai que existe em você. Você tem o pai certo para você. Tá tudo bem. Aqui na escola, eu sou só a sua professora. E eu estou disponível para ensinar você, se você quiser. Com Quando certeza. você quiser, eu estou aqui. Mesma coisa se for a mãe. Se for os dois. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo seu pai. Quando eu olho para você, eu vejo a sua mãe no seu jeito, na forma como você fala, na forma como você se expressa. Eu olho para você, eu vejo o seu pai e a sua mãe. E eu vejo que você tem o papai e a mamãe certos para você. Aqui eu sou só a sua professora. E eu estou disponível para te ensinar tudo aquilo que for da escola, a hora que você quiser. E isso é tão E vira, gratificante, né? e você vira e vai fazer as suas coisas e você vai ver que a criança ela vai se soltar, ela vai se acalmar, ela vai ter em você uma pessoa de confiança. Por quê? A minha professora respeita meu pai e minha mãe. Agora eu posso olhar para minha professora porque ela respeita o meu pai e minha mãe. E se ela respeita o meu pai e minha mãe, ela me respeita. Olha que delícia, Cássia. E vice-versa, a família também, né? Mesma coisa dentro de casa, Cássia. Então, olha, aconteceu alguma situação e meu marido foi embora. Ou então, de repente, bebe, sei lá, alguma coisa que faz com que ele seja julgado dentro de casa, tá? Então, o que que a gente precisa? E a gente fala pai, mas pode ser a mãe também, né? Sim, Dentro dessa nossa fala, a gente pode perceber que o maior excluído dentro das escolas e das famílias é o pai, né? Tudo muito. culpado é o pai, tudo culpado é o pai. É, então, quando a gente tem dentro de casa uma situação de exclusão de pai ou de mãe, né? Que a gente percebe que isso é uma fala recorrente, o que que a gente precisa? Olhar para essa criança e falar: olha, eu olho para você e eu vejo que você tem o papai e a mamãe certas para você, Sim, né? Se eu sou a mãe, eu olho para você, eu olho nos seus olhos, eu vejo o seu pai. Eu vejo em você o homem que eu amei. E eu continuo amando o seu pai em você. Você muito. tem o papai certo para você. Eu sou a Sim, sua mãe e eu estou aqui para você. Mas você tem o papai certo para você. E sempre que você precisar, dentro do seu coração, ele vai estar aí para te ajudar também. Faz assim, ó. Parece que tira uma tonelada das costas da criança. Por quê? Com essa fala, com esse movimento, você disse para aquela criança: você pode amar o seu pai. Ele é o pai certo para você, tá tudo bem. Não sim. importa o que ele homem está fazendo, porque ele, enquanto pai, ele é perfeito. Porque dentro Sim, dessa visão sistêmica, pai e mãe é quem deu a vida. Pai e mãe é aquele que deu o óvulo e o espermatozoide. E dentro dessa condição de permitir que a vida aconteça, os pais, eles são perfeitos, muito. tá? Porque quem erra é o homem e a mulher. E aí, nesse caso, todos nós erramos, Cássia. Fala para mim, quantas coisas que você queria ter feito diferente? Muitas. Quantas coisas que Muitas. eu gostaria de ter feito diferente enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto nora. Então, nós, enquanto pessoas, enquanto humanos que somos, a gente erra muito, Muito. muito. E todo dia e toda hora. Mas Sim, enquanto pai e mãe, a partir do momento que a criança, que o óvulo, né, que o espermatozoide fecundou o óvulo, os pais estão cumprindo a sua missão. A partir do momento que essa criança nasceu, a criança, ela existe por conta daquele pai e daquela mãe que permitiu que eles existissem. E tá tudo sim, certo. E sim. nós, enquanto filhos, nós não temos o direito de julgar o nosso pai e a nossa mãe. Porque eles, enquanto pai, eles são perfeitos, porque eles nos deram vida e permitiram que nós existíssemos. E se nós chegamos até onde estamos, Foi né? graças a eles que permitiram. Ah, mas Mara, não foi meu pai e minha mãe que me educou.
Então, mas foram eles que te deram a vida. E aí, o universo, e aí você pode colocar, né, de acordo com a sua religião, ou falta de religião, entendi. Não importa. O fato é que, a partir do momento que você existe, que você está vivo, que você nasceu, o universo se encarrega de fazer com que você, de colocar outras pessoas na sua vida para que você continue vivendo. Ou é uma avó, é uma tia, são pais adotivos, enfim, não importa. Mas o Sim, seu pai e a sua mãe cumpriu a função deles com maestria, que foi te dar a vida. sim. E muitas vezes sem questionamento, né? Agora eu lembrei na news. Ontem eu fiz uma lição de casa. Eu vi depois dos nossos vídeos, um vídeo sobre educação sistêmica. E ali essa educadora, ela fala que quando ela lecionava, ela queria entender o porquê ela todo ano eletivo, ela encontrava assim, na sala dela era as melhores da escola, entendeu? Todo tipo de alunos. E ela sempre questionava, porque só eu, né? Tantos outros profissionais. E até então ela disse que chegou o momento dela querer justificar na direção, ligar, achar que assim ninguém ia com a cara dela por só proporcionar alunos bons, né? Uhum. E com o tempo, algo despertou nela, que ela foi buscar conhecimentos. Além de tudo que a escola proporcionava, ela por si só foi buscar conhecimento até que ela chegou na educação sistêmica. E Uhum. hoje ela diz que hoje ela não mais questiona quando ela assim, até então hoje ela dá consultoria, mas até então ela até fala para os outros docentes. Você não questiona, entrega, entrega e faça o seu melhor. Exatamente. Jamais pense que você não é capaz. Você vai ser capaz. E ela disse que foi usando, sabe, essa analogia e que começou a dar certo, que hoje ela dá consultoria para os docentes e eles mesmos falam para ela que, nossa, que bom seria ter feito essa terapia sistêmica, que hoje muitos não, nem mais são dependentes de medicamento, porque alguns docentes Sim. tomavam medicamentos, né, agressivos. Então, hoje, através de um yoga, de uma meditação, de uma terapia alternativa, complementar, hoje elas levam esse trabalho como se fosse um hobby. A gente Sim. sabe que não é fácil, né, Mara? A gente está dentro Não. da escola, sabe que temos ali a carga horária, mas fazer daquele momento como um momento de prazer, como se você vai cuidar da sua casa. E Uhum. tem dado muito certo. Aí eu lembrei agora, para complementar isso que você está trazendo, olha quanta coisa que nós deixamos de fazer. Sim. Porque a Olha, gente a tem a educação mania, sistêmica. né, de perseguição, né, Mara? Porque Então, o mas diretor olha, na minha cara, porque. é... então, a educação sistêmica, o que que ela mostra? Que tudo depende da sua postura, né? Sim, Quando a gente tenta levar a educação sistêmica para dentro da escola, os professores eles têm muita resistência. Por quê? Qual que é a ideia que o professor tem? Porque o professor, a gente tem que ter a consciência de que eles vêm dentro de uma história muito difícil. Por que difícil? Dependendo do governo que tem, é o tipo de trabalho que tem que ser desenvolvido. Então, entra né, sei lá, o presidente tal, muda tudo aquilo que era feito. Agora você não vai poder mais fazer assim, você vai ter que fazer assado. Aí muda de novo, pronto, você não vai ter que fazer mais assado, agora você vai ter que fazer cozido. Você tem que desafio. ficar se refazendo o tempo todo, isso é Sim, muito difícil. sim. E aí dá a impressão assim que tudo aquilo que você sabia não vale nada, joga tudo fora, porque isso é tudo inútil.
E Quando não a é, gente né? fala, imagina, quando a gente fala da educação sistêmica, é esse sentimento que o professor tem. Meu Deus, vou ter que mudar tudo de novo. Não. Não, calma. Não, a educação sistêmica, o que que ela faz? O que que ela nos diz? Honra tudo aquilo que você tem, todo aquele conhecimento que você tem, ele não é à toa. Ele faz você ser quem você é hoje, graças a tudo isso que você viveu, que você está no lugar que você está. E Sim, aí, através desse olhar sistêmico, ele vai mostrar para você quais são as suas dificuldades, não é? Quais são as suas dificuldades? E muito, aí, ele também te faz perceber, eu vou dar conta disso sozinho? sim. Não, ó, isso aqui eu dou conta, tranquilo, é só mudar o meu jeito de olhar, né? Pensar nessas frases que tem todo um significado dentro de mim e que vai reverberar no meu aluno. Legal? Não, ó, isso para mim é difícil. Esse ponto eu vou precisar de ajuda, porque esse ponto sozinha não dou conta. Eu vou precisar ressignificar uma série de sentimentos aqui dentro. Eu preciso procurar ajuda. Muito. Aí que E entra, né? aí que entra por quê? Qual tipo de ajuda eu vou procurar? Eu vou procurar ajuda medicamentosa? Às vezes eu até preciso de ajuda Sim, medicamentosa, dependendo do estado em que eu esteja. Mas a maioria das vezes, a educação sistêmica, e você coloca ali uma massagem, você coloca um reiki, você coloca, vai falando aí, uma yoga, enfim, uma cromo, uma cromo, sabe? a terapia que tiver Ah, mais significado para você. tudo, tudo, Você tudo. vai trabalhar aquele sentimento que você tem e dentro da escola você vai usar o olhar sistêmico. Sim, Gente, a mudança, ela é, assim, 100%. revolucionária, porque você Até está... a fisioterapia entraria. Sim, porque Medicamentos, aí você vai estar olhando para o seu aluno já. sem julgamento e vai estar cuidando de você, né? Aliando as duas coisas, eu falo assim, você chega no final do ano, você vai falar assim, gente, eu dei O que aula esse ano, aconteceu comigo? mas eu não Porque estou cansada, eu não estou destruída. as O minhas que balinhas, aconteceu? né? Por que eu estou tão zen? Porque Gente, parece que assim, os anos anteriores, cara, os anos porque anteriores chegava no final do ano, assim, parecia que tinha sido atropelada por uma carreta. Aliás, uma não, né? Umas 10 carretas de tão cansada emocionalmente. E esse ano parece que eu nem trabalhei, mas por quê? Mara, Porque vou ter que interromper agora, pode falar, porque cara. nós temos menos de 4 minutinhos. Meu Deus, já acabou o tempo. Viu como rendeu? Olha que bênção! Então, assim, para você dizer, deixar seus contatos, falar onde você atende, além da escola, né? Porque você com certeza também dá consultoria sistêmica. Então, Sim. deixa seus contatos para a gente, sua página. E também, pessoal, continua nos seguindo, nos apoiando. Depois Então, eu ó, tá. Então, eu atendo no Espaço Mahadeva, na rua Ivon Ferreira, que agora eu esqueci o resto do nome, 115, pertinho do Hospital São Francisco, tá? Então, ali no Instagram Mara Lúcia Antônio, Mara Antônio da Silva. No Instagram tem a minha página profissional, que é a Mara Lúcia Educação Sistêmica, tá? E atuo como consteladora e também como educadora sistêmica. Então, se vocês precisarem, eu estou disponível, tá bom? Gratidão. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Gratidão, Ai, gratidão, gratidão. Mara, em nome do projeto, do grupo da equipe, a gente gostaria de agradecer novamente pelo seu sim e a todos aqui que estão nos apoiando, nos acompanhando, a todos vocês, seguidores também, porque esse projeto só está dando certo por conta de vocês, graças a Deus que ele veio para ficar. E durante a semana eu vou postando as próximas lives que vamos ter, tá? Temos novidades maravilhosas Que aqui delícia. para acontecer. E essa live vai estar na nossa página também do Insta, né? No direct. E também no YouTube. E também, para quem não quiser assistir, mas quiser ouvir,
também vamos colocar no podcast, tá? Que delícia! Então, assim, todas as lives, elas estão em podcast, elas estão no YouTube e elas estão na nossa página. Então, Mara, antes que encerre, a gente perca essa live. E obrigada, Mara. Eu que agradeço, gente. Foi uma delícia estar com vocês. Tchau, gente.